Olá, meu nome é José Maria Panoeiro, eu sou professor de Direito Econômico e de Direito Penal e sou procurador da República no Rio de Janeiro. Estamos aqui para prosseguir com o nosso curso de noções de Direito Econômico. Lembro aos senhores que estarão conosco aqui as colegas Flávia Oliveira, Marcela e Flávia Santos. As dúvidas deverão ser encaminhadas para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Nosso tema nesse segundo encontro de Direito Econômico é o Estado Social e a Economia. Para que nós possamos prosseguir e que não haja prejuízo aí àqueles que não tiveram oportunidade de nos encontrar naquela abertura, vamos fazer um breve resumo daquilo que nós vimos naquele primeiro encontro. No primeiro encontro falamos da relação entre direito e economia. Vimos que quanto mais econômicos forem determinados fatos, mais o direito vai se interessar por eles. Vimos que a economia se preocupa com o problema dos bens escassos, que são aqueles bens que atendem ao homem, mas que não existem em quantidade suficiente para atendimento de todas as necessidades. Vimos também que, dentre os vários sistemas econômicos que procuram resolver esse problema da escassez, o sistema capitalista é o que se apresenta como melhor para resolver o problema da escassez. E concluímos dizendo que o sistema capitalista tem falhas e que, diante dessas falhas, é necessário que o Estado volte a intervir na economia. Feito isso, eu gostaria de indagar as colegas aqui presentes se ficou algum ponto ou alguma dúvida que pudesse complementar aquele estudo inicial que nós fizemos. Dentro do sistema capitalista puro, como são resolvidas as falhas do sistema? Bom, então notem que a colega Flávia indagou como que no sistema capitalista puro são resolvidas as falhas do sistema. Pois bem, o sistema capitalista puro entende que cabe ao mercado resolver todos os problemas. Então, haverá, por exemplo, haverá concorrência se o mercado se interessar por concorrência. Haverá demanda se o mercado interessar por demanda. E se um agente econômico não oferece o produto e não tem quem ofereça, a demanda fica insatisfeita. Mas não caberia ao Estado ir até lá para regular isso. Esse é um problema do mercado. Olhem como isso pode ser interessante para a gente. Nós temos um caso aí, recente, da recuperação judicial da Varig. A Varig estava falida e foi feito um processo de recuperação judicial. Qual a intenção? Salvar aquela empresa e manter no nosso mercado de aviação 3 grandes empresas, a TAM, a Gol e a Varig. Para aqueles que defendem um modelo de capitalismo puro, que nos Estados Unidos está associado, por exemplo, à Escola de Chicago, eles dizem o seguinte: se faliu é porque não tinha condições de operar no mercado, deve desaparecer. Pois bem, olha o que nós fizemos. Nós colocamos o direito a serviço do salvamento dessa empresa. Fizemos uma série de acordos, de injunções, de dispensa de tributos, etc., para tentar salvar a Varig. No final, quantas empresas sobraram? 2. Para a Escola de Chicago, esse aí seria um exemplo perfeito de como o direito não consegue mudar a realidade econômica. Ou seja, cabe ao mercado resolver tudo. E o mercado teria resolvido o quê? Que devem ficar 2 empresas que são lucrativas, a TAM e a Gol. Então, não há intervenção do Estado. O mercado se resolve. Onde o mercado não resolveu é porque o problema não tem que ser resolvido. Alguma outra pergunta? Professor, eu gostaria de saber qual o papel do Estado nesse sistema. O sistema capitalista puro, ele está associado àquele modelo de Estado liberal. Ele é um Estado absenteísta, ele não intervém. Se nós pudéssemos traçar um cronograma, uma ordem cronológica, um procedimento histórico em torno da questão do capitalismo, você vai ver que a Revolução Francesa está associada a um marco inicial onde o capitalismo cria um ambiente. Basta você pensar num aspecto histórico. Qual foi a classe dominante que ascendeu? Qual foi a classe que se tornou classe dominante? A burguesia. A burguesia faz o quê? Ao se tornar classe dominante, ela quer criar um ambiente para viabilizar o quê? Suas atividades econômicas. Por isso,
o Código Civil de Napoleão regula de maneira tão aguda contratos. Por quê? Para viabilizar a atividade da burguesia. Então, o Estado, nesse primeiro momento de capitalismo, é um Estado que nós diríamos absenteísta. Ele sai, ele não faz absolutamente nada. Ele assiste e cria ambiente de segurança para que as atividades econômicas se desenvolvam. Mas ele não intervém na economia, porque aquele campo ali é um campo da iniciativa privada. Esse seria o papel. Isso vai conduzir a quê? A um momento de exploração do homem pelo homem. Vai conduzir ao surgimento do Estado Social, que é o nosso tema de agora. Bom, esclarecido então essas dúvidas que eram relativas ao tema da aula passada, nós chegamos ao ponto que nos é relevante aqui. Que ponto é esse? Como é que o Estado vai atuar na economia para resolver os problemas que o capitalismo mesmo produz? Então, diante desse problema que nós vimos, das falhas do sistema capitalista, ou seja, o sistema capitalista não é capaz de resolver tudo o que se apresenta no mercado, começa a surgir um movimento de uma nova intervenção do Estado. Como dissemos no encontro passado, o Estado não vai assumir o lugar da iniciativa privada. Ele vai, na verdade, permitir que o capitalismo supere as suas crises. Basta nós examinarmos o surgimento da justiça do trabalho, dos direitos trabalhistas e tudo que é relacionado à tutela do trabalhador. Notem, senhores, que num sistema capitalista puro, eu tenho de um lado o detentor do capital, de outro eu tenho a mão de obra do trabalhador. E como regra, o trabalhador está numa posição fragilizada. Por quê? Porque em tese é um número enorme de trabalhadores que quer galgar um determinado posto no mercado e de outro há o empregador, que representa o capital e que escolhe pontualmente aqueles que ele quer contratar. Diante disso, começa a haver uma exploração do homem pelo homem. Começa a haver um movimento no sentido do seguinte: eu preciso estabelecer limites para aquela liberdade. Porque, diz o ministro Eros Grau, que a ideia de liberdade, a ideia de igualdade formal é uma ideia típica do capitalismo, mas que não pondera certas diferenças materiais. Então, olha o que acontece. Se o capitalismo é pautado na ideia de liberdade, na verdade, o homem é deixado livre para ser explorado por outro homem. O trabalhador é deixado livre para ser explorado pelo capitalista, pelo empresário. Então, começa a se verificar que é necessário que o Estado intervenha para quê? Para mitigar aquela exploração, para conformar o capitalismo a uma determinada realidade que deve ser, obviamente, ponderada à luz de dignidade da pessoa humana. Então, olhem como é interessante esse ponto. Se lá na Revolução Francesa nós afirmamos que o homem é o centro de tudo, que os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade devem formar uma determinada sociedade, que nós devemos reconhecer que a economia é um espaço livre onde atuam particulares para resolver os problemas da escassez. Isso acaba conduzindo, curiosamente, a uma exploração do homem pelo homem. Por quê? Porque cada um busca maximizar suas posições. Olhem como então isso ocorre. Se eu sou capitalista, eu quero lucro. A minha intenção é lucro. E não há nada de errado em pensar assim, porque cada um de nós busca maximizar as suas posições. Não há como ser diferente. Só que ao buscar o lucro máximo, ele busca também reduzir custos. Busca, logicamente, o quê? Pagar um salário menor que seja possível. E com isso, quanto mais mão de obra disponível, menor é o salário do trabalhador. Por isso vai haver a necessidade do Estado intervir para dizer o quê? Existe um salário mínimo, existe uma série de direitos. E o que é isso, senhores? Olhem bem, que coisa interessante. Os pilares do capitalismo são a propriedade privada e a liberdade de contratar. É isso que dá base ao sistema capitalista. Propriedade privada e liberdade de contratar. O Estado vai justamente interferir nisso. Ele vai limitar o direito de propriedade, não vai tolir, mas ele vai limitar
e ele vai interferir no contrato. Olhem como ocorre isso no Código do Consumidor, que veda uma série de cláusulas que sejam abusivas, que veda aquelas cláusulas de adesão que colocam, fragilizam ainda mais o consumidor. O que é isso? Isso nada mais é do que o Estado intervindo num contrato. Para quê? Para mitigar essa falta de autonomia que, na verdade, ocorre num aspecto material. Pois bem, se esse é o papel do Estado, é o papel que se coloca para o Estado vai fazer de que maneira? Ele vai basicamente intervir nos espaços que competem à iniciativa privada, limitando essa gama de liberdade. Ora, senhores, isso não é tão simples assim. Diz o ministro Eros Grau, numa fórmula que sintetiza bastante o que é a intervenção do Estado, diz ele, a intervenção do Estado, e o porquê do termo intervenção e não atuação. Diz ele, intervenção porque estaria o Estado entrando num campo que é próprio da iniciativa privada. Por isso o termo intervenção. Diz ele, a intervenção do Estado poderia se dar de 3 modos na classificação do Ministério dos Grau. Diz ele, sob a forma de absorção ou participação, que seria uma forma de intervenção direta, ou seja, o Estado vai, realiza alguma coisa, sob a forma de indução e sob a forma de direção. Então, diz o Ministério dos Grau o seguinte, que o Estado atua sob a forma de absorção quando ele toma todo o setor econômico para si e passa a exercer a atividade econômica ali em prol da coletividade. Senhores, nós temos aqui, nessa situação, uma hipótese de monopólio. Quando o Estado toma todo um setor econômico e passa a exercer o seu papel nesse setor econômico, fazendo-se agente econômico, nós estaremos diante da figura do monopólio. É o que o ministro Eros Grau chama de intervenção por absorção. Nós temos monopólio, na nossa Constituição temos o monopólio do petróleo, uma forma clara de monopólio estabelecida na Constituição. Ora, pergunto eu aos senhores, mas a nossa Constituição é ou não é capitalista? Ela admite o sistema econômico capitalista ou não? Ela é uma Constituição que aceita o sistema capitalista, mas que o conforma a certos objetivos. Basta você pegar no artigo 170 caput, que você vai ver lá escrito livre iniciativa. A expressão livre iniciativa traduz justamente a adoção no Brasil do sistema econômico capitalista. Porém, se você pegar nesse mesmo artigo 170, você vai ver que lá está escrito a valorização do trabalho humano. Ora, valorização do trabalho humano, tutela do trabalhador. Livre iniciativa, tutela do quê? Da ideia, do ideal do sistema capitalista. Pois bem, se essa é a ideia que nós podemos extrair da Constituição, que papel é esse? O que o Estado faz? Ora, senhores, nenhuma dúvida que o Estado, então, absorve todo um setor econômico e cria um monopólio. Mas, em certos casos, o Estado vai atuar ao lado da iniciativa privada. Ele vai atuar naquilo que o Ministério dos Graus chama de intervenção por participação. É o que ocorre, por exemplo, com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma empresa estatal, utilizando aí do termo do Ministério dos Graus, ele prefere o termo estatal para designar todas as empresas que o Estado controla e não pura e simplesmente aquelas sociedade de economia mista e empresas públicas. E ele diz, ora, o Banco do Brasil atua num setor que é tipicamente privado. Qual setor? Oferta de crédito. E por que o faz? Porque o Estado entende que é necessário atuar nesse setor. É uma opção do Estado atuar nesse setor. Olhem como isso pode sim ser relevante para a gente. Imaginemos o seguinte, Flávia resolveu abandonar o direito e virou fazendeira. E ela quer plantar lá na terra dela mandiocas. E o Estado não quer que seja plantado mandioca. Por quê? Já tem muita gente plantando mandioca, o Estado quer, na verdade, o quê? Que ela plante outra coisa. Mas mais que isso, vamos pensar no seguinte,
A atividade agrícola é uma atividade de risco? Tem muito risco nisso? Tem. Você faz o plantio, vem uma enchente, acabou. Aquela safra está perdida. Então, notem o que acontece. O sistema é capitalista. O banco privado quer lucro, o que é natural, como qualquer outro empresário, quer lucro. Será que o empresário tem interesse em emprestar dinheiro para esse fazendeiro? Será que existe esse interesse ou não? Hoje, por conta de uma série de injunções, isso é mais viável. Mas num dado momento em que o Estado não via esse interesse da iniciativa privada, ele, obviamente, fazia o quê? Ele emprestava. Então, por que isso? Porque eu preciso ter plantio. Só que se não há dinheiro para emprestar para aquele sujeito, quem faz? Eu, Estado. Então, quando eu, Estado, atuo ao lado da iniciativa privada, fazendo algo que deveria ser feito pela iniciativa privada, diz o ministro Eros Grau, eu me submeto ao regime de concorrência. Eu me submeto a todas as regras que são inerentes à iniciativa privada. Por isso, quando os senhores pegam o artigo 173 da Constituição Federal, ele vai dizer lá no parágrafo 2º que as empresas estatais, sociedade de economia mista e empresas públicas não podem gozar de privilégios fiscais que não sejam extensivos ao setor privado. Por quê? Por que elas não podem gozar? Por que eu não posso chegar e dar para o Banco do Brasil o seguinte, olha, você não vai pagar tal imposto esse ano? Porque senão eu coloco o Banco do Brasil para competir de forma desigual com aquele outro agente econômico. Ora, qual é a consequência disso? Naturalmente o Estado vai começar a ganhar mercado. O Estado vai ocupar o mercado e vai acabar subvertendo o que é a lógica do capitalismo. Por isso, se eu vou fazer algo que é da iniciativa privada, eu tenho que necessariamente fazer no mesmo regime da iniciativa privada, atuando em regime de concorrência. Então, com isso, o Eros Grau identifica as duas formas de intervenção direta do Estado. A absorção, na qual ele toma todo um setor econômico para si, e a participação, na qual ele atua ao lado da iniciativa privada. Pois bem, senhores, só que o Estado começa a perceber que ele tem a capacidade não apenas de atuar como agente econômico, mas ele tem possibilidade de empurrar a iniciativa privada para um determinado tipo de comportamento. E começa a fazer o que a gente conhece como intervenção por indução. O que é a intervenção por indução? Ora, a intervenção por indução é o manejo de determinados instrumentos. Instrumentos de quê? De política fiscal, instrumentos de crédito, instrumentos de política monetária, juros, câmbio, etc. Então, diante disso, nós podemos vislumbrar uma atuação do Estado, por exemplo, incentivando a indústria automobilística ao reduzir o IPI. Olhem que interessante. Nós temos aí um exemplo recente. Durante a crise econômica de 2008 e 2009, o governo federal, para impedir que as indústrias de automóveis parassem, com ela toda a cadeia produtiva parasse, na medida em que as exportações naturalmente seriam reduzidas por conta do contexto de crise nos Estados Unidos, o que ele faz? Ele reduz o IPI para estimular a venda de carros no mercado interno. O que é isso? É uma intervenção do Estado na economia por meio da tributação, reduzindo tributos para viabilizar uma atividade econômica. Isso é intervenção por indução. Olhem como isso é importante para a gente. Eu vi há pouco tempo uma entrevista de um empresário numa determinada rádio e ele falava assim, eu exportei um determinado produto para a China e tentei reimportar o mesmo produto. E, curiosamente, o produto regressou mais barato. Ou seja, imagine a seguinte situação, você exporta para a China por 100 e você reimporta o mesmo produto por 80. Será que seria possível isso, dentro de uma lógica econômica? Se o produto é o mesmo, apenas ele fez uma viagem de ida e volta à China? Que lógica é essa? Não há lógica nisso. Então, o que acontece? Muitas das vezes, o Estado brasileiro se depara com uma situação na qual ele tem que onerar importações, sob pena
de ele destruir a indústria nacional. Que crime há nisso, em termos de direito penal? Descaminho. No descaminho, há uma fraude no recolhimento de tributo que é devido pelo ingresso da mercadoria no país. Por que que isso é um crime contra a administração pública e não um crime tributário? Porque aqui está sendo tutelada a política econômica do Estado, a forma como o Estado intervém na economia. Olhem como isso é importante para a gente. Eu disse para vocês que o direito econômico é relevante para você compreender uma série de fatos. Recentemente, o Supremo Tribunal decidiu que se houver pagamento do tributo, você extingue a punibilidade no descaminho. Ou seja, aplicando aquela regrinha do crime tributário, que muitas das vezes permite pagar o tributo e extinguir a punibilidade para o descaminho. Só que essa visão, olhar apenas para o tributo em si, é uma visão equivocada. A nosso juízo, a visão que se deve ter do descaminho é de um crime que atinge a política econômica do Estado, e não de um crime que visa, pura e simplesmente, a arrecadação tributária, como os crimes tributários em geral, da Lei 8137, do artigo 337-A do Código Penal. Então, senhores, isso é forma de intervenção do Estado por indução. O que é a indução, então? Eu proíbo a entrada do produto chinês no Brasil? De maneira nenhuma. Porque o comércio é livre, a ideia é de liberdade entre os países. Mas o que eu faço? Se eu vejo que o preço daquele produto está colocando em risco a indústria nacional, eu vou jogar nele uma determinada alíquota maior do tributo, do imposto de importação. Ou, se ele estiver praticando no Brasil preço que caracterize dumping, abaixo do custo, lá no país de origem, eu vou aplicar um direito antidumping. Então, senhores, isso é muito relevante para você compreender aspectos penais de determinados crimes que derivam daqui. Do quê? De um direito econômico, de uma intervenção do Estado na economia. Porém, senhores, na indução, o Estado não proíbe o comportamento, ele simplesmente agrava o comportamento, torna mais custoso, mas ele deixa o agente econômico livre para fazer o que ele bem entenda. Então, quando eu falo em política de juros, quando eu falo em política de crédito, tudo isso diz respeito a quê? A uma intervenção por indução. Aumentei o juro para financiamento de automóvel. O que eu quero com isso? Quero reduzir o financiamento de automóvel. Quero que diminua o aquecimento da economia. Eu não quero que estejam vendendo tanto carro, porque senão eu começo a ter um problema. Começo a não ter como colocar esses carros todos no mercado. Eu começo a ter uma estagnação por um reflexo do quê? Não existem indústrias que forneçam para as montadoras o que elas precisam para montar carros. Está todo mundo querendo carro, a montadora vai aumentar a produção, mas não há isso. O que vai acontecer? Eu vou importar mercadoria. Então, o que eu faço? Aumento o juro. Eu estou proibindo que o cara adquira o carro de maneira nenhuma. Ele pode adquirir, mas vai pagar mais por isso. Então, isso é intervenção por indução. Essa intervenção parece, mas não se confunde com a chamada intervenção por direção. Na intervenção por direção, segundo o Ministério do Grau, o Estado estabelece um comportamento. O agente econômico não tem uma opção por outro comportamento. Ele tem que adotar esse comportamento. Um exemplo disso é a instalação de filtros antipoluentes nos veículos que são vendidos no Brasil. Você só pode vender veículos no Brasil se você tiver o veículo certificado por aquele programa do IBAMA que faz a certificação dos veículos. Basta você ver ali, se não me engano, Proconv, você vai ver em toda a propaganda de veículo um selozinho do IBAMA e Proconv. Basta você ver isso. Isso quer dizer o quê? Que o carro atende aqueles requisitos para proteção ambiental. Então, diante de uma situação como essa, você tem, na verdade, o quê? Um comportamento. Eu imponho um comportamento. O cara não tem opção. Se ele quer fazer, fará dessa maneira. Eu posso proibir a importação de alguma coisa? Em tese, o mercado é livre. Mas o Estado pode proibir. E ao proibir, transforma em contrabando quem traz aquilo que é proibido. Pensem aí, vamos tomar um exemplo de algo que seja proibido. A cocaína. Posso trazer cocaína para o Brasil? Não, é proibido. Porém, isso só não é contrabando porque existe um crime específico.
tráfico de drogas. Mas se não fosse tráfico de drogas, seria contrabando. Então, nesse sentido, o Estado proíbe ou permite certos comportamentos. Ele autoriza ou desautoriza certos comportamentos. Então, o sujeito que queira realizar atividade econômica diante daquela proibição, ou não faz, ou se fizer, estará sujeito a uma sanção. Pergunto eu aos senhores, o controle de preços realizado pelo Estado seria uma forma de intervenção por direção? Com certeza. O Estado vai e diz que determinados produtos só podem ser vendidos nesse preço. E aí? E se eu quiser vender fora disso? Posso? Não. Fatalmente estaria incidindo em algum tipo de sanção. Isso é por demais interessante, senhores, num caso em que a jurisprudência do STJ andou resolvendo sobre tarifas aéreas. Durante algum tempo, houve um congelamento das tarifas aéreas em voos internacionais das mais variadas companhias no Brasil. E o Estado dizia que, como havia, aspas, uma certa reserva de mercado interno, ele, em contrapartida, fazia o congelamento da tarifa para voos internacionais. Porém, isso é legítimo ou não? Se você disser que é legítimo esse congelamento, então as empresas aéreas não podem brigar por indenização, que é o que elas estão tentando no STJ, salvo engano, já até ganharam o direito à indenização. A tua pergunta por trás dessa decisão do STJ é legítimo ou não você tabelar preço num sistema que é capitalista, como eu disse para vocês? Será que isso é legítimo? E aí eu digo aos senhores, em direito econômico, nada é, a rigor assim, proibido. Tudo é relativo. O Estado pode controlar preço? Pode. Por quê? Porque essa é a forma de intervir no contrato. Está intervindo no contrato, dizendo qual é o preço do contrato. Ele pode intervir, mas ele pode tirar totalmente o lucro do empresário? Pode? De maneira nenhuma. Se ele tirar o lucro totalmente do empresário, ele está negando o próprio sistema capitalista. Então, senhores, diante dessa conformação, nós temos sempre que ver o seguinte: o controle de preços é algo legítimo. Porém, esse controle de preços não pode jamais negar a própria vigência do sistema capitalista. Ou seja, retirar o lucro do empresário. A briga das companhias aéreas é justamente nesse sentido, de que o tabelamento de preços fez com que não restasse nada de parcela de lucro dentro daqueles voos internacionais. Logo, a própria jurisprudência do Supremo vai admitir, elas teriam direito à indenização. Então, notem como, é possível controlar preço? Com certeza, é possível controlar preço. Porém, eu não posso controlar preço esvaziando o conteúdo da própria atividade econômica. Esse é o sentido das formas de intervenção do Estado na economia dado pelo ministro Eros Grau. Pois bem, indago eu aos senhores, e o Estado pode continuar fazendo atividades em geral, por exemplo, mineração? O Estado pode explorar, criar uma empresa, uma outra Vale do Rio Doce? Poderia fazer? Será que é viável isso? Isso interessa para a gente no seguinte sentido. Na década de 90 para cá, ou seja, já a partir da Constituição de 88, nós vivenciamos um grande processo de privatizações. Um processo de venda de empresas estatais e um reposicionamento do Estado diante do mercado. Ou seja, o Estado entrega à iniciativa privada atividades que devam ser exercidas por ela e preserva aquelas atividades núcleo que estejam muito mais afetas às suas funções de Estado. Só que notem o seguinte, o que nós tivemos no Brasil durante um bom tempo? Tivemos Petrobras explorando petróleo. Por quê? Porque explorar petróleo é algo custoso. A iniciativa privada quer uma coisa que seja custosa e que não possa dar lucro? Não. A iniciativa privada quer aquilo que mais facilmente proporciona lucro. Então, quem explorou petróleo? O Estado, através da Petrobras. Quem foi explorar mineração? Estado, através da Vale do Rio Doce. Quem fez siderurgia? Estado, CSN. Quem fez a parte de todo o sistema elétrico brasileiro? Eletrobras, Furnas, etc. Então você vai vendo que
na medida em que não há interesse da iniciativa privada para certas atividades, há uma necessidade do Estado fazer. Por quê? Porque a nossa coletividade precisa disso. Não há como, nessa sociedade que nós vivemos hoje, nós movimentarmos todas as atividades econômicas sem petróleo. Então, se não há interesse da iniciativa privada em explorar petróleo, quem faz? O Estado faz isso. Então, fica claro para a gente que, notem, qual é o papel do Estado que vai saindo desses modelos de Estado social. E olhem que Petrobras, tudo é anterior à Constituição de 88, não tem nada de novo. A Constituição de 88, na verdade, ela mantém esse sistema que a gente conhece, que é um sistema capitalista, mas um sistema capitalista com um certo viés social. Mas olha então que tipo de Estado que sai. Sai um Estado que reconhece o sistema capitalista e que atua para corrigir as falhas desse sistema capitalista. Sai um Estado que se aproveita dessa possibilidade de atuação e vai conformando o capitalismo. Intervenção por indução, intervenção por direção. E sai ainda um Estado que atua quando não houver interesse da iniciativa privada. Ou seja, atuação supletiva em relação à atividade da iniciativa privada. Onde não há interesse da iniciativa privada e a atividade seja relevante, o Estado vai até lá e faz a atividade econômica. Pois bem, diante disso, esse é o papel que nós extraímos para o Estado. Diante disso, nós podemos conceituar um direito econômico como sendo o quê? É aquele direito, segundo o professor Washington Peluso Albino, que trata da juridicização, isso é, do tratamento jurídico da política econômica do Estado, ou seja, do modo como o Estado intervém na economia. Ora, senhores, se é esse o papel do Estado, nós podemos vislumbrar aí que esse Estado não está afastado totalmente da iniciativa privada, perdão, das atividades que seriam da iniciativa privada. Porém, esse Estado, obviamente, ele tem que se pautar por certas balizas. E que balizas são essas, senhores? Ora, essas balizas são aquelas estabelecidas na Constituição para esse modelo econômico. Olhem como é interessante essas questões que nós estamos aqui a discutir. Eu disse agora há pouco a vocês que o monopólio é uma forma de intervenção do Estado, intervenção por absorção. Porém, olhem que interessante, a senhora provavelmente já teve algumas bolsas de marca. A senhora já teve bolsas de marca, porque eu a vi aqui no intervalo entrando com uma bolsa de marca, não é verdade? A senhora já teve bolsas de marca. Certas marcas são protegidas. Não existe um que chamado proteção de patentes? Lei 9279 de 96. Proteção de patentes nada mais é do que uma forma de você estimular a criação humana. Então, olha o que ocorre aí, olha o direito econômico ali, na questão da tutela de patentes. Eu desenvolvo um remédio, fiz pesquisa durante anos por remédio, obtenho a patente desse remédio e vou explorá-lo com uma certa exclusividade. Ninguém pode explorar o meu remédio. Por quê? Porque, afinal de contas, eu investi nisso. Isso seria uma forma de monopólio? De atuar sozinho na venda daquele produto? Seria. Monopólio privado? Sim, monopólio privado. Mas monopólio privado não é uma coisa meio ruim, porque se eu estou sozinho e o sistema é capitalista, o que eu vou fazer? Vou aumentar o preço. Vou botar o preço nas alturas, porque eu quero o máximo de lucro. Não, mas aí o Estado vai controlar. Mas o monopólio privado, em certos casos, ele é forma de estímulo. Em outros, não. Em outros, se o sujeito fica sozinho, ele passa a impor determinados preços. E aí é ruim para o sistema capitalista. Por quê? Porque o preço de um bem não corresponde ao que ele é em termos de escassez. Vou dar um exemplo para vocês. No Rio de Janeiro, uma determinada operadora de TV hipotética, X, se aproveita de obras numa determinada região e passa o seu cabo. Com isso, o custo dela é bastante reduzido. Por quê? Porque o custo de uma TV a cabo é justamente a perfuração, passar o cabo. Isso tem um custo. Se o Estado já está fazendo isso e você só precisa passar o seu cano, é óbvio que fica muito mais barato de você fazer isso. Essa operadora passa a ter 90% de uma determinada região.
E se ela tem 90%, ela cria um programa lá, que tem uma grade de canais e um serviço tal, e te oferece por um determinado preço. Depois de um determinado tempo, ela resolve aumentar esse preço. E diz para você o seguinte, olha, o seu pacote é o pacote antigo. Eu tenho agora um pacote novo, que é bem melhor do que aquele antigo, e que eu estou retirando alguns canais daquela grade antiga para botar nessa nova, e aumenta o preço. Você, consumidor, fica diante do seguinte, será que eu tenho a opção de uma outra empresa para trazer o sinal até aqui? Não tenho. Por quê? Porque é muito custoso. Então a outra empresa não quer ir até lá porque não vai dar lucro. Você perfurar a rua para passar um cabo para levar TV a cabo, você não tem certeza de que as pessoas todas daquela rua vão contratar. Então você tem um custo que muitas vezes não vai gerar lucro. Será que você faz? Não, você não faz. E aí, aquela empresa que fica sozinha começa a impor preços mais altos ao consumidor, que nada pode fazer. Ou paga o preço, ou fica sem o serviço. Então, notem como, por vezes, um monopólio privado pode ser muito ruim. O próprio presidente da Gol, o Constantino Júnior, eu vi há pouco tempo uma entrevista dele, falando sobre a questão dos aeroportos. Perguntado sobre a questão da privatização, ele dizia o seguinte, olha só, privatizar aeroporto e fazer monopólio privado é pior do que monopólio público. Porque monopólio público, pelo menos o Estado gerencia isso conforme o interesse da coletividade. Monopólio privado, isso é gerenciado para gerar lucro. E isso é interessantíssimo, porque você está vendo uma pessoa que é empresário, que é um capitalista, rechaçando o monopólio privado. Olha que interessante isso. A ANAC, há algum tempo atrás, o DAC, antes da existência da ANAC, proibiu a mesma Gol de vender passagens aéreas em voos noturnos por um preço muito baixo. Por que isso? Se isso é bom para o consumidor. Por que proibir isso? Porque se num primeiro momento o capitalista oferece o produto num preço muito barato, no segundo momento, quando ele domina o mercado, o que ele vai fazer com o preço? Ele vai elevar, porque o sistema é capitalista. E a lógica do capitalismo é exatamente essa. Se eu puder maximizar meu lucro, eu vou maximizar o meu lucro. E lucro não é proibido pela Constituição. Então, eu preciso encontrar um meio termo. Quem não aceita essa ideia de que a patente deva ser protegida e acha que deva se quebrar patente, está, na verdade, negando a própria essência do sistema capitalista. Por quê? Porque ninguém vai fazer pesquisa para não ter lucro. Os laboratórios fazem pesquisa para ter lucro. Isso é natural. Isso é comum. Nós temos que aceitar isso. Agora, se eu não aceito isso, a consequência é que, instintivamente, eu começo a negar o próprio sistema capitalista que está na Constituição Federal. Pois bem, senhores, diante de tudo que nós colocamos até aqui, nós podemos, então, estabelecer algumas conclusões. Quais seriam essas conclusões? A primeira delas, a nossa Constituição adota, sim, um modelo econômico capitalista. Adota um modelo econômico capitalista, o que você extrai do artigo 170 e dos próprios fundamentos da República. Porém, esse modelo econômico capitalista não é um modelo econômico capitalista puro. Por que não é um capitalismo puro? Porque, em primeiro lugar, ele deve ser compatibilizado com outros valores constitucionais, como, por exemplo, o valor social do trabalho. Além disso, não é um capitalismo puro, porque esse capitalismo é um capitalismo que permite a intervenção do Estado na economia. Permite ao ponto de termos na nossa Constituição a previsão do monopólio do petróleo. E, por fim, sempre que existir uma atividade econômica que seja relevante para a coletividade e que a iniciativa privada não tem interesse, o Estado pode sim fazer, desde que presente esse relevante interesse público. Pois bem, senhores, feitas essas considerações, nós podemos chegar a uma conclusão final. Nós adotamos um modelo capitalista de autorregulação? O que seria esse capitalismo de autorregulação? Ou nós optamos por um modelo econômico intervencionista, no qual o Estado faz tudo, é o Estado que determina o que deve acontecer. Nós
não estamos nem no extremo, nem no outro. Nós estamos num ponto de equilíbrio. Qual? Num capitalismo que nem acha que o mercado resolve tudo, nem acha que o Estado deve fazer tudo, mas sim num modelo em que reconhecemos que o sistema pede que eu aceite o mercado, mas que eu devo, na verdade, instintivamente, ver o Estado fazendo várias atividades, porque elas são necessárias, e não dizer que isso é incompatível com a Constituição. Keynes dizia que, na verdade, não adiantava esperar do mercado as soluções para o problema da escassez. Keynes defendia um intervencionismo do Estado. Então, o que Keynes falava? Ele falava, a rigor e em breves linhas, o seguinte, que, na verdade, o conjunto de decisões macroeconômicas deveria derivar muito mais do Estado do que propriamente dos comportamentos de cada empresário, porque eles não teriam capacidade para regular as atividades econômicas como um todo. Então, dizia Keynes o seguinte, que em momentos de crise, o Estado deveria injetar dinheiro na economia. Para quê? Para manter a economia em funcionamento. Já em momentos de prosperidade, de abundância de dinheiro, o Estado deveria retirar dinheiro da economia para evitar que aquele excesso de dinheiro provocasse uma crise monetária. Esse é o dilema que se coloca para o Banco Central. Eu devo retirar dinheiro da economia para reduzir a atividade econômica, mas com isso eu vou gerar desemprego? Ou eu devo deixar aquela quantidade de dinheiro circulando, gerando emprego, mas com o risco de gerar inflação? Qual é o problema da inflação? Por que inflação? Ora, a inflação faz com que você perca a noção de escassez. Quanto vale um carro? 500 mil? 1 milhão? Quanto vale um pãozinho? Então, o processo inflacionário ele tem que ser controlado na medida em que ele deturpa essa noção de escassez que está na base do sistema capitalista. Por outro lado, você tem que reconhecer, na verdade, que muitas das vezes você controlar demais a inflação vai fazer com que você gere desemprego. Será que isso é compatível com aquela valorização do trabalho humano que está dita na Constituição? Ou será que isso é incompatível com a Constituição no modelo que a gente tem? Então, conseguir equilibrar essas duas vertentes é o que é necessário para a gente. Para vocês verem, o Keynes tinha um exemplo que é bastante interessante, que ele diz o seguinte, em momentos de crise, o Estado deve pagar para um sujeito cavar o buraco e pagar um outro atrás para tampar aquele mesmo buraco, para manter a economia em funcionamento. Isso não é necessário hoje. Por quê? Porque nós temos todo um sistema de proteção social que vai, na verdade, fazer isso. Seguro-desemprego, fundo de garantia por tempo de serviço e uma série de outras prestações que vão suprir isso, evitando que você tenha momentos de crise. Pois bem, senhores, com isso a gente pode começar a concluir o nosso segundo encontro. O modelo econômico que nós vivenciamos hoje é de um capitalismo, mas de um capitalismo de viés social. Um capitalismo que pondera outros valores e não um capitalismo puro. Então, diante disso, nós podemos concluir aí que nós não seguimos o modelo de autorregulação. Nós não aceitamos esse modelo de autorregulação, que conduz, na verdade, a um capitalismo selvagem. Tá? Em segundo lugar, dentro desse capitalismo que nós vislumbramos na Constituição, é perfeitamente possível a intervenção do Estado na economia. Sem grandes discussões, essa intervenção, ela não só é legítima, como ela é necessária em muitos dos casos. Tá? Pois bem, senhores, são esses os valores que são trazidos pela nossa Constituição. Nós podemos, assim, concluir que a matriz fundamental de tudo na nossa Constituição é o princípio da dignidade da pessoa humana? Com certeza. Basta você pegar no artigo 170 caput e ver lá que ele fala atribuir a todos uma existência digna conforme os ditames da justiça social. Então, ele fala que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, visa atribuir a todos uma existência digna conforme os ditames da justiça social. Essa expressãozinha aí, conforme os ditames da justiça social,
segundo o ministro Sérgio Grau, é o que aponta para a possibilidade do Estado intervir na economia, buscando alcançar determinados resultados. Bom, feitas essas considerações, é fácil a gente vislumbrar que uma série de interpretações da Constituição se revelam equivocadas. Interpretações essas que, na verdade, vão conduzir a uma visão unilateral, supondo que o lucro deva ser proibido. Mas olha que questão interessante surgiu no Brasil quando do processo de privatização. No processo de privatização das companhias telefônicas, e nós não temos como negar, independentemente da nossa ideologia, se nós temos uma visão mais social do Estado, ou uma visão mais liberal do Estado, independentemente disso, nenhum de nós aqui pode negar que o nosso sistema de telefonia foi fortemente desenvolvido a partir da privatização. Não há como negar isso, tá? Só que à época da privatização, surgiu uma ideia de que eu deveria oferecer para o capitalista uma possibilidade de lucro elevado. Então foram fixados índices de reajuste das tarifas telefônicas muito acima do que acabou sendo o índice de inflação. Isso levou a momentos de estrangulamento. Por quê? Porque eu tinha uma situação na qual a Anatel autorizava um determinado reajuste. No entanto, esse reajuste parecia excessivo. Tipo, a inflação estava em 8, 7 e o reajuste era de 20, 22. Isso é legítimo? Até que ponto o juiz pode chegar e falar o seguinte: isso não é legítimo e isso deve ser tolhido? Até que ponto? Compreender isso é o que faz com que o juiz tenha que conhecer a dinâmica do capitalismo. Notem, se eu chamei o empresário e disse para ele o seguinte: invista em telefonia porque eu vou te dar segurança para investir e você vai ter lucro. E ele investe. E na hora que ele vai tendo lucro, eu resolvo retirar esse lucro dele. Será que isso é legítimo? Será que esse comportamento do Estado é legítimo? Ou até que ponto eu posso limitar esse lucro do empresário? Então, compreender essa realidade à luz de um sistema capitalista é o que faz com que o juiz adote uma decisão que é justa. Fora disso, senhores, nós estaremos tendo um juiz dando uma decisão baseada pura e simplesmente no seu voluntarismo. Tá? Então, pergunto eu às senhoras, há alguma dúvida relacionada a essa nossa segunda exposição? Quanto à atuação do Estado, ainda hoje ele pode intervir no setor da economia onde não haja interesse privado? Com certeza. Embora esses espaços cada vez se reduzam mais, é perfeitamente possível que o Estado ainda faça atividade onde não haja um certo interesse da iniciativa privada. Onde toda a discussão que está havendo hoje no Brasil em torno da banda larga, se o Estado deve oferecer ou não banda larga, se deve ser recriada a Telebrás para oferecer uma rede de banda larga para oferecer esse tipo de serviço. Então, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: na medida em que a nossa sociedade vai se tornando cada vez mais complexa, há sempre a possibilidade de surgirem determinados serviços para os quais a iniciativa privada não tem interesse, mas que sejam coletivamente necessários. Então, sempre que isso se fizer presente, vai ser possível que o Estado faça, ele, ao invés da iniciativa privada, aquela atividade, sem qualquer problema. A Constituição não proíbe isso. Essa sua pergunta nos leva a um ponto interessante, que foi debatido há pouco no Congresso e que me parece que fugiu um pouquinho da discussão central, que é a questão dos bingos. Os bingos são uma atividade econômica como outra qualquer, e por isso poderiam ser exercidos pela iniciativa privada, ou não são uma atividade livre à iniciativa privada em razão dessa sistemática. Afinal de contas, isso daí, a proibição de bingos violaria o sistema capitalista? Ou a proibição de bingos não viola o sistema capitalista porque o Estado pode tomar para si determinadas atividades? Então, o ministro Sérgio Grau, ele toca especificamente em relação a bingo, ele faz um ponto, ele pontua lá uma hora, no qual ele fala o seguinte: as atividades de jogos ilegais, de drogas, etc.,
como regra, elas estão fora do que é interesse do direito econômico. Por quê? Eu, o direito econômico, não fico pensando aquilo ali é proibido. Então, se é proibido, as drogas e as atividades ilegais de jogos ficam fora do direito econômico. Porém, o Estado pode, eventualmente, fazer o quê? Pegar aquela atividade de jogos, passar ele a exercer essa atividade sob um regime de monopólio e trazer com isso benefícios à coletividade. Grande parte dos valores que são arrecadados ali nas apostas são revertidos para quê? Para a Seguridade Social. Por quê? Para trazer um benefício coletivo para algo que, em tese, seria ilícito. Então, notem como a gente acaba tendo a possibilidade do Estado estabelecer aí o quê? Um certo monopólio. A atividade é minha. Quem fizer isso à margem, em tese, comete crime. Contravenção de jogo do bicho, de jogo de azar, etc. Entendeu? Então, é perfeitamente possível. E eu digo mais à senhora que, na medida que surjam outros interesses que possam ser relevantes também, nada impediria que, por lei, o Estado estabelecesse o monopólio. O STJ tem um acórdão, salvo engano, do ministro Gilson Dipp, no qual ele fala que nada impediria que se fosse estabelecido por lei o monopólio. O problema é que o acordo do ministro Gilson Dipp aprecia a antiga lei dos Correios. Então, na lei dos Correios, usa-se a expressão monopólio. E o Eros Grau diz que aquela expressão está mal colocada. Que os Correios não fazem uma atividade econômica, e sim um serviço público. Por isso não seria correto falar em monopólio, porque monopólio é termo usado para atividade da iniciativa privada. Ok? Há alguma outra pergunta? Então, a redução do IPI de veículos automotores realizada pelo governo federal foi uma forma de intervenção por indução? Sim, como a gente acabou conversando, eu disse para vocês, o Estado pode intervir por indução. E ao intervir por indução, ele, na verdade, ele fomenta uma certa atividade. Fomenta de que modo? Reduz o IPI e com isso eu vou manter o quê? A atividade aquecida. Agora, olha como isso é interessante. Há algum tempo, o Lula reduziu também a CID sobre combustíveis, para tentar baixar o preço de combustível. E ele deu uma entrevista, tempos depois, reclamando o seguinte: nós abaixamos a CID e o preço dos combustíveis não abaixaram. Por quê? Porque o capitalista, se puder, ele embolsa o lucro. Por que no caso do IPI dos carros, o empresário ou as montadoras abaixaram o preço? Porque se não abaixasse, elas perderiam o mercado. Elas não estavam exportando, não ia ter exportação, porque o mercado estava desaquecido, e elas precisavam vender aqui. Então, repassou para o preço. Notem como é difícil você compatibilizar a atuação do Estado, através do direito, com uma repercussão concreta daquela redução. No caso do combustível, o governo reduz e o empresário embolsou. No caso do carro, o governo reduz o IPI e eles repassam o preço e o consumidor final se beneficia. Então, extremamente difícil você encontrar esse ponto de equilíbrio. Com isso, creio que a gente fez aí um apanhado do que é o papel do Estado hoje. Nós vivemos ainda no modelo de Estado social. Esse papel do Estado permite a intervenção do Estado na economia. De que forma? Da forma como nós apresentamos aqui e dentro dessas balizas. Você como juiz, você como membro do Ministério Público, você como advogado, nunca pode esquecer que o sistema é capitalista e que dentro dessas balizas do sistema capitalista estão estabelecidos aquilo que é o justo e aquilo que é o objetivo da Constituição. Então, com isso, encerramos o nosso segundo encontro. As dúvidas deverão ser encaminhadas para o saberdireito@stf.jus.br e no YouTube você encontra também essa aula disponível. Convido então os senhores ao nosso próximo encontro, onde prosseguiremos tratando dessas noções gerais de direito econômico.